Então, o que a autora está propondo para a gente nesse capítulo, em que ela vai problematizar literaturas africanas e romance histórico? Ela vai trazer algumas questões, logo de cara, duas questões iniciais, para a gente pensar essa relação. Quais são essas questões? A primeira delas é ainda pertinente, no campo dos estudos literários, utilizar e pensar a categoria do romance histórico? E aí é uma questão curiosa que ela traz, né, e provocativa, porque no momento em que a gente vive, que alguns chamam, né, de contemporaneidade, pós-modernidade, atualidade, esse momento que questiona uma série de verdades, né, pré-estabelecidas, de narrativas históricas, que colocam em xeque a posição de narrativas vistas como oficiais, ela pergunta assim: ainda é possível pensar a categoria do romance histórico? Ainda é possível pensar a escrita de um romance histórico? E aí eu já vou antecipar para vocês, como spoiler, que sim, as literaturas africanas fazem isso, e aí ela vai mostrar para a gente como é que isso vai se dar. Não dá para ser simplesmente cumprindo os mesmos métodos do romance histórico tradicional. Então, como é que a gente vai pensar essa contação de uma história a partir de uma perspectiva pós-colonial, né? E a gente vai falar um pouco também desse conceito pós-colonialidade. A segunda questão que ela traz é quais os desajustes ou ajustes necessários para pensar esse gênero literário numa perspectiva crítica e conceitual de matriz pós-colonial. Então, se a primeira resposta é sim, a gente consegue produzir romance histórico ainda hoje, as literaturas africanas fazem isso, o que eu preciso ajustar? Quais são os elementos que precisam ser alterados nessa narrativa tradicional para que a gente produza um romance histórico com viés diferenciado, né? Que não replique a forma de contar a história que a gente está habituado a ver.